ano é novo, mas as divergências são antigas. A primeira reunião do Executivo Municipal de 2015 foi marcada por uma discussão com origem numa declaração de voto que consta da ata da última sessão do ano de 2014, assinada pelos vereadores do PSD e CDS-PP sobre a situação das cooperativas municipais. O que é que diz a lei? Não se aplicam às cooperativas de interesse público as disposições legais relativas à participação, administração, intervenção e fiscalização das empresas participadas pelo Estado. Isto é o que diz a lei. O que disse nesta ação, enfim, nesta formação que foi uma vez só como gerir melhor a sua autarquia, que disse o vereador Amadeu Portilha, conclusões que já são dele, já não são legais, contrariamente ao que foi ali dito. As régis prestam contas aos seus cooperadores em sede da Assembleia Geral. Está excluído o controle e fiscalização dos órgãos políticos autárquicos, o que demonstra que é algo que é desejado. Lógica empresarial privada na gestão da coisa pública. Afastamento da crítica e censura política permanentes. Ou seja, isto é uma posição que é legítima. Agora, com toda a legitimidade, nós temos que a censurar. Porque aqui demonstra que a intenção do recurso à figura das régias cooperativas foi a de estar excluída a fiscalização dos órgãos políticos autárquicos, pronúncia do vereador Amadeu Portilha e não da lei, e estar evitada, ou conseguir-se evitar a crítica permanente. Ora, isto é fugir às regras da democracia. O vice-presidente da Câmara de Guimarães manifestou a sua indignação, indicando que a comunicação, numa conferência intitulada Como Gerir uma Autarquia, foi descontextualizada. Os seus vereadores do PSD e do CDS escreveram, não fizeram nenhum comentário na reunião de Câmara, depois escreveram que o vereador Amadeu Portilha advoga a fuga à lei e que anda por esse país inteiro a advogar essa posição. Não permito que isso aconteça, não é verdade. O que acontece foi que há cerca de 4 anos fiz uma comunicação num seminário onde apenas procurei fazer uma análise crítica da legislação em vigor sobre o setor empresarial local da altura, ainda não existia a Lei 52/2012, e onde dizia que é a própria lei, o Código Cooperativo, que, através da leitura crítica dos seus vários artigos, pode inferir um conjunto de coisas que depois eu expliquei em Guimarães não correspondiam à verdade. Portanto, como o PSD e o CDS têm insistido nesta questão, de balde as explicações públicas que eu já dei sobre este assunto em sede da Assembleia Municipal, e como não o fazem olhos nos olhos, mas refugiando-se em declarações de voto escritas, eu senti a necessidade de repor a verdade sobre essa questão. Portanto, eu não faço encenações, eu não me zango nem me abespinho por qualquer coisa, mas quando colocam em causa a dignidade profissional e a minha ética política, eu respondo e reajo de forma violenta. Durante a reunião, na sequência da troca de argumentos entre André Coelho Lima e Amadeu Portilha, o Presidente da Câmara anunciou que as declarações de voto têm que ser agora apresentadas no decurso das sessões do Executivo e não até às 17 horas do próprio dia, isto à semelhança do que acontece na Assembleia Municipal. Tem havido nas declarações de voto algumas anormalidades. E então percebi que havia concordância em que as declarações de voto voltassem a ser apresentadas na própria reunião. E, obviamente, aproveitei esse consenso gerado na reunião de hoje e as declarações de voto voltam, então, a ser... voltam à normalidade. Têm que ser apresentadas na própria reunião. Obviamente, todos os senhores vereadores sabem os pontos da agenda e os pontos da agenda em que achem que devem apresentar a declaração de voto, preparam-na e trazem-na com depois pequenos aditamentos à própria proposta, se quiserem assim, na própria reunião, e na própria reunião entregam essa declaração. Vai ser pior para vocês, bem, e para nós também, porque vamos começar a ditá-las para a ata e, portanto, vamos ficar aqui muito mais tempo, não é? Mas, enfim, mas não temos... Vamos começar por aí. Nós não pomos na declaração de voto coisas que não digamos aqui, ou coisas que não queiramos dizer aqui, isso que seja claro. Por isso é que eu disse, nem podia dizer coisa diferente, que estamos naturalmente disponíveis para as ditar aqui no momento. Aliás, na Assembleia Municipal, como sabem, as declarações de voto são feitas ali e não há nenhum problema. E depois, no momento, vai-se julgar o alcance ou não da declaração de voto que está a ser proferida, naturalmente. O prolongamento do horário para a entrega das declarações de voto acabou e o vereador decidiu não compreender esta tomada de posição. O que ficou decidido hoje vai prejudicar-nos, a nós, especialmente, porque eu tenho alguma dificuldade em ter que fazer uma declaração de votos se me vir forçado a isso. E, portanto, havendo pouco tempo, terá que ser feita aqui, o que acho que inviabiliza um bocado o trabalho de quem não tem muito tempo para as fazer. Portanto, há aqui um problema acrescido que não me parece que venha
venha beneficiar, digamos, o debate que é feito aqui em sede de reunião de Câmara. Com a abstenção do PST e CDS, os vereadores do PS e da CDU aprovaram por maioria a celebração de um contrato de comodato com a Tempo Livre que estabelece as condições da cedência àquela cooperativa de equipamentos desportivos. A proposta foi aprovada num dia em que o Presidente da Câmara revelou que o plenário do Tribunal de Contas não deu provimento ao recurso da autarquia após aquela instância judicial não ter dado o visto à adjudicação daqueles equipamentos à Tempo Livre no âmbito do concurso público.